Bom dia, meus queridos, estamos aqui de novo, mais um vídeo extra e como sempre eu faço, eu vou começar com uma retrospectiva do que aconteceu durante a semana para a gente ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça desse planeta Terra, né? E no fim nós vamos bater um papo sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, que muitas pessoas estão me perguntando. Tem um pouco de relação até com política, mas eu vou evitar ao máximo de entrar em polarização, coisa do gênero, porque aqui não é para isso, é para estudo e a nosso cruzamento de informações para a nossa evolução espiritual, tá ok? Então eu peço para que quando chegar naquele momento do fim do vídeo, que a gente for comentar sobre isso daí, segurar os ânimos, evitar, sabe, colocar de forma, eu creio nisso, eu creio naquilo. Guarde para você, absorve as informações e vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. O que aconteceu nessa semana aqui que a gente tem que ficar bem de olho atento, percebendo algumas coisas que andam acontecendo. Vamos lá. Mais de 25 vulcões entraram em erupção nos últimos 30 dias no planeta. Vocês perceberam ou não? Praticamente um por dia. Claro que uns pequenininhos, sai uma fumacinha, outros lá, mas são eventos que não é comum de se acontecer. Praticamente um por dia, quase, né? 25 para 30 dias, quase isso daí. Então, é muito, está acontecendo muito. Algo está mexendo embaixo dos nossos pés e está fazendo com que os vulcões e alguns tremores apareçam por aí. Bom, vamos lá. Mais uma situação. Vocês lembram que eu falei que ia cair uma pedrinha que ia ser maior do que a da Rússia? Pois é, essa pedrinha tão esperada chegou. Foi lá nos Estados Unidos, numa região lá, acho que se chama Vulcano, um negócio assim, eu não lembro direito o nome do que, mas sei que foi lá nos Estados Unidos. Um meteoro explode como se fosse uma grande bomba, uma bomba gigante, nos céus dos Estados Unidos. E treme prédios. Eu não sei qual que é a região exata, mas ela cruzou os céus, foi numa área com menos densidade populacional, certo? Uma área um pouco mais descampada, mas foi o suficiente para tremer prédios até as pessoas acharem que foi, nossa, será que está tendo terremoto, alguma coisa do gênero? Sim, descobriram que essa pedra, na hora que ela estava queimando, entrando na atmosfera, ela pegou e fez uma explosão tamanha de uma bomba gigantesca. Tanto é que eles até falaram lá a quantidade de TNT que seria o equivalente, é uma coisa assim, estrondosa, gigantesca. Então a tal da pedra é um pouco maior do que da que caiu na Rússia. Caiu mesmo, realmente ela, bom, na verdade ela nem chegou a tocar o chão, né? Mas ela se despedaçou nos céus. Mas será que ela despedaçou nos céus por causa da queima dela entrando? Ou teve alguma coisa tipo proteção, achando que poderia ser um míssil, por exemplo, um antimíssil, e ajudou a executar essas coisas aí? Pode ser também, tá? Eu não tenho como saber, então depois vocês fazem as pesquisas de vocês aí. Mas que entrou, como eu falei que ia acontecer. Mais um caso interessante e triste e preocupante aconteceu aqui no Brasil. E graças a Deus a polícia pegou antes de acontecer. O PCC planejou carro-bomba para explodir a bolsa de valores. Eles queriam imitar as Torres Gêmeas. Vocês têm noção ou não? O que eles estão querendo fazer? Além deles estarem nessa parte cruel e horrorosa da sociedade, com coisas ilícitas, né, que a gente sabe que vendem, compram, tal, lá. E fora essa questão bélica que eles também têm, como se fosse um governo paralelo, eles estão querendo entrar para a área de terror, dessas coisas. Olha, gente, quando eu li essa notícia, eu falei assim, vixe. Mas o mais interessante é que eles quiseram fazer um atentado em cima da Bolsa de Valores. Aí eu falei assim, cara, mas tá vindo muito sinal em cima de financeiro. É muito sinal, um atrás do outro em cima do financeiro.
E aí, dando sequência nas pecinhas do quebra-cabeça, veterano de Wall Street teme estouro de bolha financeira. E são bilhões e bilhões que ele acredita que esteja dentro dessa bolha. Mas, vamos lá, aprovou 1,9 trilhão de dólares. E isso vai fazer o quê? Vai inundar o planeta com dólares. É muito dinheiro que o governo americano vai ligar a fabriquinha e vai começar a fabricar. E eu já tinha feito vídeos falando que já tinha bancos falando que não queria mais dinheiro, que não querem mais dinheiro porque eles não têm onde colocar o papel moeda. E já pensou se os bancos falarem assim, não, nós não queremos mais papel dinheiro, não tem onde guardar? E esse dinheiro vai ficar só circulando? Será que isso é bom? Será que isso é uma preparação para que se quebrasse, se tivesse uma quebra? Porque eles vão fabricar papel, não números, viu? Eles não estão fabricando numerozinhos lá na conta. Transforma, agora cria esse número dentro da conta do governo. Agora vão distribuir eletronicamente. Não, eles vão fabricar fisicamente. Será que é para precaução e precaver de algum acontecimento que pode acontecer no planeta? De eletronicamente o dinheiro sumir dos bancos? E os americanos não ficam tão ruins porque o dinheiro deles não eram tão virtuais, mas eles tinham físico também? Será? Fica as perguntas e as dúvidas pairando sobre o planeta Terra e para a gente conectar algumas teorias com algumas possibilidades. Como nós não sabemos a verdade absoluta, a gente vai juntando pecinhas de quebra-cabeça. Mais uma para a nossa coleção aí. Índia pode voltar a ser a economia que mais cresce no mundo. Então, primeiro foi China, agora a Índia. A Índia vai virar concorrente da China e vai ter mais os Estados Unidos e a União Europeia. Então, nós vamos ter 4 blocos gigantescos no planeta. Estados Unidos, Europa, que é a União Europeia, China e Índia. Aí só fica faltando Rússia e Brasil. Será que vai ter alguma emenda de um país com o outro, conexão, juntar um país com o outro para se transformar em grandes blocos econômicos para poder fazer alguma coisa? Eu não sei não, hein? Bem capaz, hein? Com essa quantidade de dinheiro que estão fabricando aí no dólar. Quem sabe eles pegam um país desesperado com inflações gigantescas e falam assim, olha, para a gente te ajudar a sair desse buraco de altíssima inflação, você é o seu país que já se afundou tudo, você quer entrar por esse acordo da América Latina, por exemplo? Nós podemos criar uma América única, gigantesca e começar a dividir o planeta, como já estava escrito que poderia acontecer, de divisão de países, de continentes e de blocos. Será que isso é possível? Pois é, quem sabe, né? Porque é uma história que eu escuto há anos e anos atrás, hein? Quem sabe, hein? E vamos lá? Mais notícias da semana. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciarão, abre aspas, ensaio de guerra, fecha aspas, diz Coreia do Norte. Coreia do Norte preocupada, falou que vão ter uns ensaios. Por que será? Será que é por causa das eleições de Hong Kong, alguma coisa ali Taiwan, com as ilhas ali da China, ou alguma coisa mesmo com a Coreia do Norte? O que tem ali? Eu só sei que a muvuca tá braba lá e já faz semanas e semanas que eu venho alertando sobre. Mas, vamos lá. Papa concluiu a visita no Iraque. Foi muito bom, parabéns o Papa por esse gesto interessante, mas o interessante é o seguinte, o Papa passou por locais simbólicos da Bíblia. Eu vi essa visita do Papa não como um gesto de amor em si, mas eu vi como algo simbólico do espiritual para conosco. Agora, o que significa, eu ainda não sei. Eu só estou ventilando as pecinhas, colocando as pecinhas sobre a mesa para que a gente possa encaixá-las dentro do nosso cenário desses últimos, pelo menos esses últimos 2 anos, que não tá brincadeira não, certo? Vamos lá. Agora entrando um pouquinho mais para o lado que nos está afetando aqui no Brasil, a gente vai começar a entrar para o lado do brasileiro, né, do Brasil, e a gente vai pegar aquela rabicho da política para a gente comentar sobre. Índia trava envio de 8 milhões de doses de vacinas ao Brasil.
Sabe aquela história do salve-se quem puder? Não vou mandar aí porque eu vou precisar delas para aqui, para imunizar a minha população, imunizar sabe aquela coisa, eu vou defender o meu e o resto que se lasque? Isso não dá bom, hein? Isso dá ruim. Já estamos tendo experiência feia aqui no Brasil, que deixou a coisa toda engringolada. E países mais pobrezinhos, africanos ou até em outros lugares do planeta, que não vai ter condições, não vai ter vacina, não vai ter condições, não vai ter nem como fazer controle, de uma pobreza absoluta. E aí? Como será essa mutação que pode acontecer no planeta? Será que na África pode ter alguma que ninguém está percebendo, ainda ninguém viu, porque não tem cientistas analisando as cepas que estão ali circulando? Tudo é possível. Vamos juntando as pecinhas aí do quebra-cabeça. Junto com isso daí também veio recorde de mortes por corona aqui no Brasil. Nós batemos recordes. E as pessoas estão me perguntando, é claro que eu já falei até na live da segunda-feira, que é comum ter picos, ficar 2 ou 3 semanas e depois cair um pouco. Eu só não sei qual que vai ser o pico máximo, se ele vai ficar naquele pico máximo ou se ele vai subir e já vai descer, mas eu sei que no nível bem alto ele costuma ficar de 2 a 3 semanas. E depois vai caindo, pelo menos é o padrão do que se acontece todas as vezes que se acontece, né? Então a gente, em cima do histórico, a gente vai tentando ver mais ou menos o que se passa. E nós temos que ficar muito atentos a essas situações, porque está aqui acontecendo esse fenômeno antes do planeta. Antes aconteceu lá fora, depois chegou aqui. Agora inverteu, agora está chegando aqui para depois ir para outros lugares? Pois é, pode acontecer. E se se alastrar pelo planeta de novo? O que vai acontecer com o planeta? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Deus abençoe que não. Notícias dessa semana. Contaminação no lençol freático devido aos mortos por corona. Engraçado, né? Eles alertaram falando que o sangue vai saindo do corpo, vai descendo para a terra e vai entrando lá no lençol freático. Aí eu fiquei pensando, e os outros corpos não contaminava? Quem tinha outras doenças, morreu de outras doenças, não contaminava antes, só contamina agora, como é que é? Aí eu andei perguntando, o pessoal falou assim, olha, até sim, mas como era espaçado, um aqui, um falecido lá, cavou com um buraquinho aqui, outro com lá, ia se entrando na terra de pouquinho em pouquinho, e não era aquela coisa de alto fluxo, de um monte. E agora o que está acontecendo é que estão colocando muitos muito junto, muito próximos, e aquilo não é mais como se fosse um balde de sangue entrando na terra, mas como se fosse um caminhão-pipa de sangue entrando na terra. Eu fiquei assim, bom, pode ser, tem até uma lógica, mas eu ainda fiquei assim, mas ainda acho que aqueles bichinhos antigos podia também afetar o lençol freático. Eu não engoli muito, mas é um fato que aconteceu pra gente juntar mais uma pecinha aí no nosso quebra-cabeça. Inclusive a matéria, quando eu li a matéria, isso aqui é tudo do jornal, viu? Depois vocês buscam o jornal, eu não vou ficar botando link não, cada um se vira pra entrar lá no Google e fazer busca, tal, coloca os nomes que você vai ver tudo, o que aconteceu na última semana. Em relação a essas contaminações, eles pegam e relatam, né, na reportagem que podia contaminar, depois cai nos rios, sai na nascente, da nascente cai no rio, e do rio a pessoa água, a verdura, água, não sei o que, aquilo lá pode afetar o ser humano, é um monte de coisa, pai. A hora que eu li, eu falei assim, é melhor nem levar muito a sério isso aí, porque senão eu vou ficar meio biruta da cabeça. Bom, apesar que já tem muita gente que me chama de biruta, mas vamos lá. Brasil visto como, abre aspas, risco sanitário global. Eu estava alertando lá atrás sobre isso daí, estão forçando cada vez mais sobre tal situação. Liguem as lampadinhas de alerta e vai juntando as pecinhas, pois isso é sério. Vamos lá. LACEN, lá na Bahia, é um instituto, detecta 6 linhagens diferentes do novo corona.
lá já está circulando da Amazônia, da África do Sul e da Inglaterra. E mais outros, porque até dá 6, falta mais 3, né? Aí você vai juntando mais. Ou seja, nós já temos circulando umas 6 versões só num estado que foi detectado. Inclusive nos outros. Na hora que você começar a fazer análise em outros lugares, com certeza vai aparecer muito similar ou igual, talvez, como sabe. E sabemos também que esse bichinho está danado e está entrando versões diferentes, juntas, numa mesma pessoa que já teve uma vez está reinfectando, que já teve até 2 vezes está reinfectando, pela terceira o negócio não está bonito. Isso significa que o nosso anticorpo não está pegando bem, né? não está acompanhando a evolução. Ou seja, a evolução está sendo bem diferente do que se aprendeu na própria proteção do anticorpo. Mas graças a Deus parece que as vacinas estão respondendo bem e ajudando bastante para a nossa proteção dessas novas cepas que estão aí se desenvolvendo. Mas não existe ainda ao 100%, infelizmente. Mas já evita-se da gravidade ao ponto de se precisar de UTI. Graças a Deus. Aleluia. Vamos lá, e no último aqui do que aconteceu nessa semana, para a gente começar a refletir e conversar sobre. Lula é liberado para candidatura. Então, essa daí é o ponto que tem aí, tá? Então, dentro disso daí, o que aconteceu nessa semana? Eu vou falar uma coisa importante para você. A importância de se ter versões diferentes para crescer e reconhecer erros ou arrumar um pouco deles. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, agora vai ser um pouquinho de aula que eu costumo passar para as pessoas. Eu sempre gosto aqui no universalismo de trazer 2 pontos. Eu falo o seguinte para as pessoas, para os meus alunos. Se a gente só tem uma versão, uma referência, a gente acha que essa é a verdade absoluta, a gente acredita que isso é a única saída, porque não tem outra comparação, nós não conseguimos fazer comparação. Com essa liberação do gajo para candidaturas políticas, se certo, se errado, isso é um problema dos outros. Eu não quero entrar nesse mérito, ok? Então, por favor, não escreverem para dar o mérito disso daí, tá? Não é isso a nossa função aqui, pelo amor de Deus. Fez isso, vou bloquear, vou apagar e vou tirar. Eu não quero isso aqui, certo? Eu não quero que criem deuses, tanto de um lado quanto de outro, tá ok? É para estudou. Então eu venho falando sobre ter a questão de termos versões diferentes das mesmas coisas para facilitar o nosso entendimento. E aí, por cargas d'água, essa liberação do gajo, que estava lá proibido de ser candidato, liberou e ele saiu e fez, parece uma convenção, não sei o que foi lá, uma palestra, não sei o que foi, mas saiu e falou um monte de coisas. E algumas delas fez com que o nosso presidente da República apoiasse, inclusive, o uso de vacinas. Graças a Deus. É aquele ditado que fala, tem males que vêm para bem. E por incrível que pareça, começou a usar até a máscara. Aleluia! Jesus, Deus e tudo quanto que é sagrado do planeta. Olha o helicóptero fazendo barulho aqui. Tá nós! Isso é um aviso espiritual. Então, o que acontece, gente? A outra parte, ela começou tudo que ela pregava antes, que não batia com aquilo, ela fez e usou. Mudou, porque a mãe também vacinou e não era, então teve uma mudança, não tem problema. Isso é comum, a evolução do ser humano faz essas coisas mesmo. Faz a gente ter uma situação e depois a gente entender que vê que não era bem aquilo, que mudou. Só que o problema é o seguinte, será que o ego permite a pessoa chegar e falar assim, gente, olha, eu errei, peço perdão, eu acreditava muito nisso e agora eu não acredito mais? Por incrível que pareça, o ego não permite isso acontecer. Ainda cria-se uma desculpa para falar assim, não é, porque agora tem que ser, é uma questão política, uma questão, eu não sei. Eu só sei que, graças a Deus, pelo menos aconteceu. Mas é um teste muito grande para o ego.
Quem está atenado na evolução espiritual apareceria na televisão e fala assim, olha, assim, assim, assado, eu realmente vi, olha, é problemático, é assim, assim, assado. Bom, e outra, reconhecer o que os outros fizeram. Gente, eu não gosto eu, em particular, meu espírito não gosta dos espíritos que acompanham o governador do estado onde eu moro, aqui no estado de São Paulo. Mas venhamos e convenhamos, quem tirou a bunda do sofá bem antes, não interessa se ganhou, deixou de ganhar, isso é uma outra questão, isso aí, esquece isso daí, eu só quero saber o ato, tá? O movimento. Quem fez o movimento de antecipar, pegar, fazer acordos e correr atrás de vacinas para o país, pelo que eu saiba, foi este, daqui do estado onde eu moro. E o governo federal usurpou disso, de todo o movimento que fez, de toda a antecipação feita, e se não tivesse tido tudo isso aqui novo, todos os estados não iam receber essas doses que estão tendo, essa vacinação que está tendo. Então, não tiremos o mérito. Deveria o ego de um diminuir para pegar e falar assim, olha, o nosso irmão lá de São Paulo, mesmo eu não gostando muito dele, algumas coisas que acontecem, ele fez um movimento que eu achava que era errado lá atrás e que agora eu estou vendo que foi um movimento muito bom, acabou ajudando muitas pessoas idosas, porque a gente está começando a vacinação das pessoas idosas e tal, e tal, e tal, tal, tal. Aonde que eu quero chegar? Tudo traz e puxa para o ego, para o eu interno, para as pessoas verem que um precisa do outro. Precisou um ser liberado para fazer campanha para que o outro fizesse alguns movimentos. Precisou que outro fizesse alguns movimentos comprando antecipadamente da China algumas vacinas para que o outro pegasse e visse que o que ele fez foi bom. Mas será que é suficiente para que o ego faça com que as pessoas entendam que está tudo interligado, que um precisa do outro, que não existe uma verdade absoluta, que tem que mesclar um pouquinho do entendimento de um ex com aquele outro e tudo mais? Esse é o pulo do gato do espiritual que eu venho passando para as pessoas. Inclusive, as pessoas acham que eu tomo parte. Professor, você era de um jeito, agora você está outro. Você apoiava o candidato, agora você não apoia mais. Gente, eu nunca apoiei um candidato X nem Y. Eu sempre podia ter afinidade, apoio não. Então eu tinha afinidade por causa disso, disso e disso. E o outro tem afinidade por causa disso, disso. Porque eu sempre preguei ir em todas as religiões e buscar tudo que tem de bom em cada das religiões. Não é isso que eu sempre falo? Pois é, mas eu não faço isso só com religião. Eu faço isso com política, com trabalho, eu faço isso com um monte de coisas. Então, dentro da política, eu faço a mesma coisa. Olha, quais são as coisas maravilhosas que esse daqui está fazendo? E fez isso, isso, isso. Opa, pega pra mim. O que o outro fez? Opa, pega pra mim. Isso aqui, opa, pega pra mim. E todos também têm coisas feias e horrorosas que fazem também. Tem coisas que eu acho bom, tem coisas que eu acho ruim. Então eu junto as coisas boas que tem e não passo a mão na cabeça de ninguém. Mas o cara é o salvador, ele que vai salvar a gente para não ser dominado pelo não sei do que é pela teoria da conspiração XYZ. Isso é um problema seu, não meu. Certo? Eu não vejo da mesma forma que você. Cada um tem uma evolução independente. Eu passo prismas. Eu vou passando as pessoas, outra coisa que a pessoa não percebe. Quando eu venho falando as coisas, então eu falo assim, olha, vai acontecer tal coisa, olha, pelo jeito que tá, pode acontecer tal coisa, olha, não sei o que, pode acontecer tal coisa. As pessoas acham que eu estou metralhando alguém. Não, não é isso não. As pessoas acham que eu estou indo contra. Não, não é isso não. Quem tem sensibilidade mediúnica pega no ar. A pessoa que já está evoluída espiritualmente, ela pega no ar. Ele fala assim, cara, o professor está dando uma tendência do que está acontecendo na espiritualidade, o que estão passando para ele já está pegando a tendência e já está nos alertando do que pode acontecer. Olha, vamos juntar essas pecinhas que o professor está falando, de que a parte internacional pode querer pegar e colocar culpa no fulano, nosso presidente, ou não, que pode...
Peguem isso, aprendam com essas informações. Nada é por acaso. Ninguém fala algo sem ter um motivo. Nada é por acaso. Se nada é por acaso, peguem as notícias, as informações e vai juntando as pedrinhas. E vai falando assim, isso junta com aquilo, pode mesmo acontecer. E se acontecer? Vou me precaver aqui, vou me precaver ali. Vocês estão entendendo? É isso daí. Agora, pessoal... Bom, vamos lá. Outra coisa que está acontecendo. Muitos colocando desculpa que Deus que manda das mortes do corona. Igual desculpa do perdão. Mas professor, se morreu não era porque Deus quis? Não era porque Deus quis? Meus filhos, realmente, Deus é que manda tudo. Mas a live de segunda-feira eu fiz exatamente para alertar sobre. Só que pouca gente compartilhou, viu, a live de segunda ou nem viu. Então, o que acontece? Olha lá a live de segunda-feira que você vai entender muita coisa. As religiões, tem algumas religiões que elas pegam e falam o seguinte: faz tudo de errado que você tiver na tua vida, chega ali na frente e fala assim, perdão, Jesus, batiza e você tá seus perdão, tá seus pecados, tá tudo perdoado. Não é assim que funciona, hein? Eu explico que não é assim não, hein? Eu ensino nas minhas lives que não é assim não. Não é assim não. Agora estão criando o seguinte: morreu um monte de gente, porque Deus que quis, bota na conta de Deus. Não. A irresponsabilidade dos irmãos gera karma coletivo. É uma das lives que eu vou fazer, não nessa segunda, mas na outra. Já publiquei já ontem aí, que já dá live, já tá lá, já vai lá, clica no lembrete lá. Vai ter um estudo sobre isso daí. Nós temos que parar de ficar jogando a culpa tudo no espiritual e começar a assumir a nossas responsabilidades. Nós não somos mais criancinha espiritualmente dizendo, hein? Trata de assumir as responsabilidades espiritualmente dizendo, porque se ficar brincando desse jeito aí, a coisa não fica bonita não, hein? Outra coisa que eu percebi no plano espiritual, eu estou vendo cada vez menos espíritos trabalhando em nosso meio. Sabe os espíritos que trabalham em terreiro, essas coisas? Eu via muito, mas muito mais. Está diminuindo assim de forma estrondosa. E a quantidade de ET que está me aparecendo está sendo muito maior. Eu acho que está tendo uma transição de espíritos de que faziam trabalhos antigos para outro. Eu acho que já está tendo a migração aí, hein? Olha, estou desconfiado com a coisa, hein? E dentro disso, nós temos 3 opções. O mundo tem 3 opções, pelo que eu andei pesquisando e batendo um papo com o espiritual. Tem 3 opções. Entrar num reset planetário e regredir 1000 anos, como o Chico falou que existia essa probabilidade imensa. Evoluir todo mundo e passar para a regeneração e ter uma intervenção dos ETs. Eu posso falar para vocês o que eu estou achando do fundo do meu coração, o que eu estou percebendo é que vai ter uma mistura dos 3 aí. Eu acho, não é uma certeza, que vai ter alguma muvuca muito grande realmente ali para a parte de cima, porque tudo está indicando para ali, já faz meses e meses nos meus vídeos extra, que sempre tem notícia ali de um fazendo coisa com o outro lá, inclusive tá aqui, não tá? Do Biden. O Biden, aqui, eu falei para vocês, se reunirá com líderes mundiais por aliança contra a China. É uma das notícias que aconteceu essa semana. Se reunirá com líderes mundiais por aliança. A aliança se faz quando tem guerras. Fiquemos atentos com isso daí. Então eu acredito que vai misturar o negócio do que o Chico falou lá. Vai acontecer também uma outra situação da nossa regeneração com o apoio dos ETs. Eu acho que vai misturar os 3 aí. Eu acho. Achar não é ter certeza, hein? Eu não sou dono da verdade absoluta. Gente, para encerrar, só vou pedir uma pergunta para vocês. Eu tô tendo relatos de pessoas que estão falando que está vendo pessoas desencarnar do nada. Hoje tá bem e do nada a pessoa tá lá trabalhando. Ela, tô aqui. De repente eu tô aqui do nada e falo assim, pô, morri. Mas não tremi, não pulei, do nada. O pessoal, inclusive, que está me comentando sobre, são a grande maioria, mas grande maioria mesmo, são evangélicos.
eles estão desconfiados que sejam arrebatamento, porque nunca viram coisas assim. E são pessoas muito boas que está acontecendo assim, isso daí. A gente já está vendo um desencarne em massa dentro da espiritualidade. Nós já estamos percebendo isso e vendo isso. Isso é um fato, certo? Agora eu gostaria que vocês cruzem com algumas outras informações, porque nós estamos vendo o desencarne em massa, mas com um pouco de sofrimento, né? Ficar internado, entubar, morrer ali e tal, não sei o quê. Agora, esses do nada, que a pessoa tá aqui, do nada, tchum, e o médico pega e fala assim, foi um ataque cardíaco, coisa, mas a pessoa não deu sintoma, sabe? Não deu aquela tremedeira que falou, nossa, tô sentindo, imagina, ai. Não, a pessoa simplesmente fala assim, não tô bem, pum, e vai. Assim, rápido, assim, uma coisa assim... surreal. Então, gente, por favor, se você tiver relatos, coloque para mim aí que eu estou cruzando essas informações também, porque eu estou pegando, porque eu também estou em estudos, eu vou fazendo estudos, analisando as coisas, então a gente troca informações para que nós possamos ter a nossa evolução. Tá bom, gente? Que Deus abençoe nós imensamente. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, eu possa ter o feedback das pessoas para que eu possa receber mais informações e cruzar mais informações. Eu não sou profeta, não sou dono da verdade absoluta, somente dando prismas, jamais a verdade absoluta. Amemos mais, peguemos as coisas boas das pessoas, juntemos com aquelas coisas e vamos juntar as nossas energias positivas e maravilhosas para o nosso crescimento e evolução espiritual. Jamais enterrando as coisas negativas para não querer as ver lá. As coisas negativas aparecem para que nós possamos as perceber e corrigir lá e não jogar embaixo do tapete ou ficar parado num sofazão esperando tudo que Deus faça, tudo que tem que fazer. Não é assim que funciona. Cada um tem que fazer o seu movimento. Certo? Que Deus nos abençoe. Namastê. Deus abençoe do fundo do coração. Que Deus nos abençoe mesmo. Porque não vai ser brincadeira essas próximas dias e semanas. Deus abençoe.